O potencial de produção da pecuária no Brasil é excepcional. O clima, o solo, as pastagens e a disponibilidade de área produtiva apontam o Brasil como um país com verdadeira vocação para a produção de carne. E o que é melhor? Em regime de pasto, um sistema que garante uma carne de qualidade e principalmente com baixos custos de produção. Mas a situação da pecuária nacional ainda está distante do potencial exigido pela atividade. Apesar da evolução nas técnicas de produção empregadas nos últimos anos, os índices médios de produtividade da nossa pecuária são baixos. Consciente da necessidade de mudar essa realidade, a Embrapa Gado de Corte, localizada em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, desenvolve pesquisas e busca soluções para a melhoria dos índices de produtividade do rebanho brasileiro. Na Embrapa, o pecuarista recebe orientação com recomendações técnicas de aplicação prática e assim contribui de maneira decisiva para o desenvolvimento da pecuária no Brasil. Um dos maiores problemas enfrentados pelos pecuaristas é a sazonalidade da produção forrageira. Essa sazonalidade é caracterizada pela existência de 2 períodos climáticos bem definidos. De outubro a maio, chuvas regulares e temperaturas altas, ideais para o desenvolvimento das pastagens, tanto em quantidade quanto em qualidade. É o período das águas. E de maio a outubro, baixa ou nenhuma precipitação aliada à queda nas temperaturas, quando as pastagens paralisam o crescimento e perdem valor nutritivo. É o período seco. Esse período de baixa produção forrageira das pastagens traz prejuízos ao desenvolvimento do rebanho. Atraso na idade de abate, baixos índices reprodutivos, altas taxas de mortalidade são consequências do período de entre-safra, onde o gado perde peso e rendimento. Para resolver esses problemas, a pesquisadora Valéria Pacheco Batista desenvolve estratégias de suplementação especiais para esse período crítico. É a chamada técnica da suplementação em pasto. O princípio da técnica está no fornecimento de uma mistura de concentrados com elementos nutricionais que não estão disponíveis para os bovinos nas pastagens. A mistura de concentrados é chamada de mistura múltipla. Essa mistura sempre é combinada aos recursos forrageiros das pastagens e deve proporcionar uma dieta equilibrada para que os animais possam melhorar o seu desempenho produtivo. Existem outras alternativas para enfrentar o período seco, mas a técnica da suplementação em pasto é mais simples e de baixo custo. O pecuarista não precisa investir em instalações e o manejo não sofre muita alteração. É o que nós vamos ver agora. Para o sucesso da técnica de suplementação em pasto, o planejamento é fundamental. Apesar dessa técnica ser empregada principalmente na época seca, o planejamento começa na época das águas. O primeiro passo é planejar o manejo das pastagens para formar massa de forragem que sirva como reserva para o período seco. É o chamado feno em pé. O pasto é a base da estratégia de suplementação. O correto manejo dos recursos forrageiros é o primeiro passo para o sucesso da técnica. A qualidade das pastagens vai influenciar direto no desempenho do rebanho. No manejo de pastagens, um ponto importante é a adubação de manutenção. Apesar de ser pouco adotada no Brasil, a adubação das pastagens traz excelentes resultados de produtividade. O princípio desse manejo está na reposição dos nutrientes extraídos pela planta e retirados pelo pastejo dos bovinos. Em relação à época de vedação, existem 2 formas: vedação única e a escalonada. Na vedação única, toda a área é vedada no final de fevereiro. Isso permite um grande acúmulo de massa, já que é realizada em época de pleno crescimento das pastagens. Mas, por ser uma vedação longa, proporciona uma massa de valor nutritivo mais baixo. Já a escalonada requer um manejo mais complexo, mas oferece uma massa de forragem de melhor qualidade. O procedimento é o seguinte:
Vedam-se 40% da área de pastagens a serem preservadas no fim de janeiro para serem utilizadas em meados de maio a fins de julho. E os 60% restantes no fim de fevereiro para utilização de agosto a meados de outubro. A área de pastagens vedadas em fevereiro deverá ser menor, porque a época de vedação é um período mais favorável ao crescimento dessa pastagem. Em relação aos pastos que devem ser vedados, eu recomendo a você que escolha aqueles produtivos e bem formados. Neste caso, bastaria apenas você fazer uma adubação nitrogenada, 100 a 200 kg de ureia ou 200 a 400 kg de sulfato de amônio por hectare na data da vedação. A suplementação em pasto é extremamente simples e bastam alguns cuidados para empregar a técnica corretamente. Confira. O primeiro cuidado é com o preparo da mistura múltipla de concentrados. Ela pode ser feita na fazenda ou adquirida já pronta. Fazer a mistura na fazenda pode ser mais barato e você vai ter certeza da qualidade da matéria-prima utilizada. Uma das categorias mais afetadas pela escassez de forragem durante o período seco é a da recria. Por estar em fase de crescimento, essa restrição alimentar traz sérios prejuízos. Em um sistema onde o objetivo é a terminação de animais entre 24 e 30 meses, a fase de recria passa a ser um segmento muito importante. Nesse caso, esses animais não podem perder peso. Então, durante o período seco, o senhor vai ter que suplementar esses animais. O objetivo ao suplementar matrizes é garantir um adequado desempenho reprodutivo. O resultado dessa suplementação deverá ser medido através do número de quilos de bezerros produzidos a mais. A suplementação de matrizes é recomendada apenas no período seco, porque são animais adultos que não estão em fase de ganho de peso, apenas de mantença. Nessa fase, o objetivo principal é conservar a condição corporal das vacas após a desmama. Com uma boa condição corporal, a vaca poderá parir bem e chegar à estação de monta pronta para ciclar e reemprenhar. Nós vimos a suplementação em pasto em sistemas de cria e recria, mas ela pode ser utilizada também em animais em fase de acabamento. É o que chamamos de semi-confinamento. O semi-confinamento possui uma série de vantagens em relação ao confinamento tradicional. Para medir a eficiência da suplementação em pasto é fundamental fazer uma boa análise econômica, porque o que realmente interessa é que o ganho em arrobas supere o custo da suplementação. O pecuarista que adota a suplementação vai fazer naturalmente um melhor manejo das pastagens, trazendo benefícios para o sistema. Enfim, uma técnica simples, ao alcance de qualquer pecuarista e que certamente, se bem empregada, vai trazer significativo aumento e lucratividade. Gente, eu acredito que agora vocês têm os principais pontos para fazer uma boa suplementação a pasto. Procure utilizar uma dessas formulações sugeridas por esse vídeo. E lembre-se, cada categoria tem uma fórmula própria. No caso de problemas com suplemento, com a tua pastagem ou com o manejo dos animais, conte sempre com a tua assistência técnica. E garanta o sucesso do seu empreendimento.